Você já percebeu como algumas pessoas deixam de ser levadas a sério sem que ninguém diga nada? Não existe discussão, briga ou rompimento. As pessoas simplesmente ajustam o comportamento. Param de pedir opinião, param de chamar para decisões importantes, respondem, mas não escutam de verdade. E o mais inquietante é que isso quase nunca acontece depois de um grande erro, mas aos poucos, em silêncio. Marco Aurélio observava que as pessoas não reagem ao que dizemos, mas ao que demonstramos repetidamente. A imagem de alguém é formada em silêncio, muito antes de qualquer explicação, por causa de hábitos pequenos, repetidos, quase invisíveis. Talvez você já tenha sentido isso na pele. Um ambiente em que sua presença parecia forte, e hoje parece neutra. Conversas onde você fala, mas não sente impacto. Situações em que percebe que algo mudou, mas não sabe exatamente o que. O respeito funciona de forma estranha. Ele raramente vai embora de uma vez, mas se dissolve. E enquanto você tenta entender o que aconteceu, as pessoas ao redor já assumiram uma postura, elas só não verbalizaram. Existe uma crença silenciosa que muita gente carrega. A de que respeito vem automaticamente com o tempo, com a idade, com a experiência ou com boas intenções. Essa ideia é confortável porque dispensa observação. Mas ela não se sustenta na realidade social. O respeito não funciona como um direito adquirido. Ele é uma resposta, e essa resposta é moldada, dia após dia, pelo comportamento cotidiano. Os estoicos já alertavam que reputação não nasce de intenção, mas de padrão. Não é o que alguém acredita ser, e sim o que os outros aprendem ao observá-lo diariamente. As pessoas não decidem conscientemente respeitar ou desrespeitar alguém. Elas sentem, ajustam, reagem. E fazem isso com base em padrões. Pequenos sinais repetidos dizem muito mais do que discursos longos ou explicações bem elaboradas. A forma como alguém fala dos outros, como reage sob pressão, como cumpre compromissos simples ou como ocupa espaço em uma conversa ensina, silenciosamente, como aquela pessoa deve ser tratada. O problema é que muitos comportamentos que enfraquecem o respeito são socialmente aceitos. Por serem comuns, passam despercebidos, e justamente por isso causam tanto impacto. Epíteto dizia que primeiro agimos, depois explicamos. Mas o mundo julga no sentido inverso. Ele observa, interpreta e só depois decide quanto valor dará à sua presença. A boa notícia é que o mesmo processo que desgasta o respeito também pode reconstruí-lo. Quando alguém passa a observar os próprios hábitos com honestidade, o comportamento deixa de ser automático e passa a ser consciente. E quando há consciência, há escolha. Ao longo deste vídeo, você vai reconhecer hábitos comuns que parecem pequenos, mas que exercem um impacto profundo na forma como você é percebido, e principalmente, na forma como passa a ser tratado. Hábito 1. Fofocar. Fofocar é um dos comportamentos mais comuns nas relações humanas, justamente porque costuma não se apresentar como algo negativo. Ele costuma vir disfarçado de desabafo, preocupação genuína ou tentativa de criar proximidade. Frases como não é por mal mais, ou estou falando isso porque me importo, parecem inocentes, mas carregam um efeito social profundo. Sempre que alguém comenta com frequência sobre a vida de terceiros, algo começa a se formar silenciosamente na mente de quem escuta, uma leitura sobre o tipo de pessoa que está falando. Sêneca advertia que quem fala demais sobre os outros acaba revelando mais sobre si do que imagina. A palavra excessiva enfraquece a própria autoridade. A questão central não é moral, é psicológica. A fofoca ativa uma dúvida inevitável, mesmo que nunca seja verbalizada. Se essa pessoa fala assim dos outros, o que ela diz de mim quando eu não estou presente? A partir desse ponto, o respeito começa a se desgastar. Não de forma explícita, mas progressiva. Então a palavra perde peso, e a confiança passa a ser condicionada. As pessoas começam a medir o que compartilham, não por julgamento consciente, mas por instinto de autoproteção. Com o tempo, quem fofoca frequentemente passa a ser associado à instabilidade emocional. Mesmo quando existe competência, ela fica em segundo plano.
Em ambientes profissionais, isso se torna ainda mais visível. Pessoas que dominam tecnicamente o que fazem deixam de ser vistas como referência ou liderança porque não transmitem segurança. Socialmente, a presença se enfraquece. A imagem pessoal deixa de representar solidez e passa a representar ruído, alguém que fala demais e observa de menos. Romper esse padrão exige consciência, não repressão. Um exercício simples é criar um filtro interno antes de falar sobre alguém que não está presente, e se perguntar: isso é necessário, construtivo e responsável? Se a resposta não for claramente positiva, o silêncio deixa de ser omissão e passa a ser estratégia. Quando alguém aprende a falar menos sobre os outros, algo muda rapidamente. A palavra ganha peso, a presença se fortalece e o respeito começa a retornar de forma natural. Não porque a pessoa fez mais, mas porque passou a se controlar melhor. Hábito 2. Ser pouco confiável. Ser pouco confiável quase nunca é resultado de um grande erro ou de uma traição evidente. Na maioria das vezes, nasce de pequenas quebras de palavra que parecem inofensivas no dia a dia. Um atraso recorrente, uma resposta que nunca vem, um compromisso adiado sem explicação clara. Isoladamente nada disso parece grave. Mas, juntos, esses comportamentos constroem uma imagem frágil. Aos poucos, as pessoas aprendem que aquela palavra não é totalmente segura, e o respeito começa a desmoronar. Marco Aurélio escreveu que caráter é coerência entre o que se diz e o que se faz. Quando essa coerência falha, o respeito começa a se ajustar automaticamente. O ponto central aqui não é caráter no sentido moral, mas coerência no sentido prático. As pessoas não avaliam intenção, avaliam padrão. Alguém pode ter boas ideias, boas falas e boas justificativas, mas se não entrega de forma consistente, passa a ser visto como alguém instável. Com o tempo, opiniões são ouvidas com menos atenção, responsabilidades importantes deixam de ser confiadas, e decisões passam a ser tomadas sem aquela pessoa. Não há confronto direto, apenas um reposicionamento silencioso. No cotidiano, isso se manifesta em contextos simples e repetitivos. O colega que sempre promete entregar amanhã. O amigo que confirma a presença e cancela em cima da hora. A pessoa que diz que vai retornar e nunca retorna. Cada episódio reforça a mesma mensagem. Não conte totalmente comigo. A solução não está em prometer menos por medo, mas em prometer com consciência. Reconhecer limites e aprender a dizer não com clareza são comportamentos que fortalecem mais a imagem pessoal do que qualquer tentativa de agradar. Para os estoicos, assumir mais do que se pode cumprir é sinal de vaidade, não de força. Autocontrole também é saber dizer não. Quando alguém começa a alinhar palavra e ação, a mudança é perceptível. A confiança cresce porque o comportamento se torna previsível. E previsibilidade gera segurança. Com o tempo, essa pessoa passa a ser mais ouvida, mais consultada e mais respeitada, não porque fala mais alto, mas porque cumpre o que diz. A confiabilidade cria uma autoridade silenciosa. Ainda assim, existe um hábito social que pode destruir essa autoridade em poucos segundos, especialmente nas interações mais comuns do dia a dia. Hábito 3. Interromper os outros. Interromper os outros é um comportamento que muita gente pratica sem perceber o impacto real que ele causa. Em muitos casos, é confundido com entusiasmo, participação ou interesse pela conversa. Mas, socialmente, a mensagem transmitida é outra. Quem interrompe com frequência passa a impressão de que sua fala é mais importante do que a do outro. Aos poucos, isso cria uma dinâmica de disputa em vez de troca, e o respeito começa a se desgastar sem que ninguém precise dizer nada. O problema não está em uma interrupção pontual, mas na repetição do padrão. Quando alguém corta falas, completa frases ou muda de assunto constantemente, demonstra impaciência e falta de escuta. Mesmo sem intenção, comunica descontrole emocional. Em ambientes sociais e profissionais, isso gera resistência silenciosa. As pessoas passam a falar menos, a se fechar ou a evitar conversas mais profundas. A autoridade natural se dissolve,
Porque liderança começa pela capacidade de compreender, antes de responder. Epíteto ensinava que ouvir com atenção é uma forma de domínio próprio. Quem não controla a urgência de falar revela impaciência, não liderança. No cotidiano, esse hábito aparece de forma clara em reuniões, rodas de conversa e até interações familiares. A pessoa acredita estar contribuindo, quando na verdade está diminuindo sua própria presença. Ouvir até o fim cria muito mais impacto do que dominar o diálogo. Um exercício simples é praticar pausas conscientes. Deixar o outro terminar, contar mentalmente 2 segundos e só então responder. Esse pequeno espaço transmite atenção, autocontrole e respeito, qualidades raras e altamente valorizadas. Quando alguém aprende a ouvir de verdade, algo muda na forma como é percebido. Sua fala passa a ser mais considerada, mesmo quando é breve. O silêncio deixa de ser vazio e se torna presença. Pessoas que escutam bem tendem a ser vistas como equilibradas, confiáveis e maduras emocionalmente, e esse tipo de postura fortalece a autoridade sem esforço. Ainda assim, existe um comportamento final que, quando repetido diariamente, consegue afastar pessoas e corroer respeito de forma profunda e contínua. Hábito 4. Reclamar excessivamente. Reclamar em excesso é um dos hábitos mais normalizados nas relações humanas. Ele costuma aparecer como desabafo, senso de justiça ou simples comentário sobre o dia a dia. No início, parece inofensivo. Mas, quando se torna frequente, começa a moldar a forma como a pessoa é percebida. Aos poucos, sua presença passa a carregar peso, e o respeito começa a diminuir porque a reclamação constante comunica algo silencioso. Falta de controle emocional e dificuldade de assumir responsabilidade sobre a própria experiência. Sêneca alertava que o hábito da reclamação enfraquece o espírito. Quem se coloca sempre como vítima perde aos poucos o respeito dos outros. Socialmente, a reclamação repetida cria uma associação perigosa. A pessoa deixa de ser vista como alguém que age e passa a ser vista como alguém que reage. Mesmo quando há razão no que é dito, o impacto se perde. As pessoas começam a ouvir com menos atenção, não por discordância, mas por cansaço. Ninguém procura alguém que só aponta problemas para tomar decisões importantes. A autoridade se enfraquece porque a postura comunica impotência, não lucidez. No cotidiano, esse hábito aparece de forma quase automática. Trânsito, trabalho, política, clima, pessoas, tudo vira motivo de insatisfação. O problema não é reconhecer dificuldades, mas permanecer nelas. Um exercício simples é observar para onde a energia está sendo direcionada. Para a queixa ou para a ação. Quando algo pode ser mudado, agir. Quando não pode, aceitar conscientemente. Essa mudança interna altera completamente a presença de alguém no ambiente. Quando a reclamação deixa de ser padrão, algo curioso acontece. A pessoa passa a ser vista como mais equilibrada, mais resiliente e mais confiável. O ambiente ao redor muda porque a postura muda. Reclamar menos não significa se calar diante de injustiças, mas escolher batalhas com inteligência emocional. Com o tempo, esse ajuste afeta todos os outros hábitos. A fala se torna mais consciente, a presença mais sólida, e o respeito volta a circular de forma natural e consistente. Depois de observar esses hábitos com atenção, fica claro que o respeito não é algo que se exige, nem algo que se perde de uma vez. Ele é construído, ou desgastado, no comportamento cotidiano. Não são grandes discursos, títulos ou boas intenções que moldam a imagem pessoal, mas pequenas atitudes repetidas ao longo do tempo. Cada conversa, cada promessa, cada reação diante de um incômodo está ensinando silenciosamente às pessoas como você deve ser tratado. O estoicismo ensina que quem não governa os próprios hábitos, acaba sendo governado pelas circunstâncias, e o mundo trata a cada pessoa conforme ela se conduz. O problema é que a maioria das pessoas nunca para observar esses padrões em si mesma. Vive no automático, reagindo às circunstâncias, justificando comportamentos, e esperando que o reconhecimento venha de fora. Mas quando não há consciência, os hábitos assumem o controle.
E quando isso acontece, a reputação passa a ser moldada pelo impulso, não pela escolha. O respeito começa a se ajustar sem aviso, sem confronto, sem explicação. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora fica uma reflexão. O que os seus hábitos diários estão ensinando as pessoas a pensarem sobre você? Em quais situações você percebe que repete comportamentos que enfraquecem sua presença, mesmo sabendo que poderia agir de outra forma? Escreva nos comentários qual hábito mais chamou sua atenção. Nomear o que foi percebido transforma desconforto em clareza, e clareza em mudança na forma de se posicionar e de ser tratado no mundo.